Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Flames. Eu sou a Ana Ortega e hoje nós estamos aqui com a pastora Karina, minha amiga. Ela já esteve aqui antes, na primeira temporada. Se você ainda não assistiu o episódio, é o episódio número 2. E hoje nós estamos aqui para gravar também o segundo episódio da segunda temporada com a Karina. Yes! Olá, qual é a câmera? Essa câmera? Essa aqui. Temos muitas câmeras hoje aqui para falar que nós estamos na segunda temporada, no segundo episódio. Eu faço parte dessa concordância. Glória a Deus. Amém. Então, hoje a gente pensou em falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa viagem para Israel. Sim. E sobre o livro que a Karina vai lançar ainda esse ano. Se Deus de Jesus quiser. Está sendo escrito e vai ter muita história para compartilhar. Amém. Eu e a Karina nos conhecemos em 2021, porque nós temos uma história parecida. É verdade. E a Karina foi uma pessoa que me ajudou muito. Então, eu tenho a Karina como uma irmã mais velha. Verdade. Porque... Um pouquinho só mais velha. Bem só um pouquinho. E assim, eu acho que a Karina é uma das minhas referências. É a pessoa com quem eu compartilho minhas alegrias, mas também choro bastante, né? Quando eu tô passando por dificuldades, ela quem me aconselha. E ela tem sido uma boa referência para mim. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, para que ela também possa inspirar vocês e vocês possam ser ativados por tudo aquilo que ela carrega. Amém. Quando eu conheci a Ana, a história foi bem engraçada, né? Porque eu cheguei num lugar, sempre conto isso. Eu cheguei num lugar e tinha uma pessoa esperando para falar com uma pastora. E eu sabia que eu ia conversar com uma pessoa chamada Ana e eu sou pastora, né? Aí eu perguntei para ela, qual é o teu nome? Ela falou, Ana. Eu falei, nossa, eu sou a pastora dela. Eu bem que quero falar com a pastora. E aí a gente começou a conversar com esse meu. Essa não é a Ana que me apresentaram e que eu falei pelo WhatsApp, né? Até então eu não tinha visto a Ana pessoalmente. E ela começou a conversar no fim. Meu Deus, a Ana chega depois e tinham 2 Anas e 2 pastoras no mesmo ambiente, né? E estava trocada a situação. E eu pensei, como é incrível, né? Como Deus, Ele quer realmente trazer uma conexão, né? Como Sim. há concordância no ambiente, em tudo. E aí, quando eu ouvi a história da Ana, eu pensei, eu já sei o final dessa história. Eu já conheço essa história. E eu falei para a Ana naquele dia, nada como daqui a 1 ano. Sim. Cara, essa frase eu falo para todo mundo porque ela me marcou. Porque enquanto eu passava por uma situação específica, a Cá me falava, Ana, daqui a 1 ano vai ser totalmente diferente. E eu lembro exatamente, essa situação foi em outubro de 2021. Em outubro de 2022, a gente estava em Israel, eu estava num cenário totalmente diferente. Com outras pessoas. Com outras pessoas, com uma outra... Em outro cenário, mas assim, eu não era mais a mesma pessoa de 1 ano atrás. E o quanto que eu evoluí, o quanto que eu fui ativada, e eu destravei tantas coisas na minha vida que eu nunca nem imaginava. E a gente não se encontra mais, né? Não se encontra naquela história, não se encontra naquele diagnóstico que foi colocado, né? Porque, Sim. de repente, tu acessa outra coisa, tu destravou situações, aí tu vai acessando e aquilo fica tão para trás, né? Porque a palavra de Deus fala, deixa para trás as coisas que para trás ficam, né? Isso diz respeito a nós também, né? Imaturidade, é como eu sempre penso a roupa. Quando tem uma roupa que não é nem que ela não te serve, pode ser que ela não te sirva mais, mas de repente ela não se encaixa mais, né? Tu fala assim, não combina mais com aquilo que eu me proponho a viver. Sim. Então a gente se desfaz daquilo, né? E eu acho que é tirar isso, né? E falar, eu não sou mais isso, não tem mais nada a ver com isso. E quando tu procura, cadê aquela Ana, ou cadê aquela Karina? Eu nem sei aonde que tá, né? Exato, não existe mais. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi a encerrar ciclos, e não de uma forma pesada, não como uma perda, não como algo penoso, assim como uma renúncia ou como um entendimento de ciclos, de contar os meus ciclos, de contar os meus dias e saber que tudo tem um propósito e um tempo certo. É verdade, para começar e para acabar. Sim. Né? Existe uma validade de algumas coisas, né? E o que a gente valida, né? Mas existe um tempo de validade daquilo, né? Daqui até aqui. E eu acredito muito nisso. É como o deserto, né? Havia um ciclo para viver naquele deserto. Ou por que o ciclo demorou? Por que as coisas não alcançaram o resultado que Deus queria? Porque ninguém estava disposto ali a entregar aquele testemunho. Estava todo mundo assim, curtindo as suas dores, curtindo as suas murmurações. E todo aquele cenário almático estava só construindo um caminho em círculo e ninguém saía daquilo. Então, não encerrava e não começava um ciclo, né? Porque ficava o tempo todo, vai acabar e vai começar uma outra coisa. E só começou uma outra coisa para quem realmente perseverou e viveu aquilo no espírito, né? Sim. Que é o deixar para trás as coisas que para trás ficam, romper e falar, não é mais isso, é isso. Enquanto a gente não define, né, o tempo que a gente está vivendo, a gente fica perdido nele, né? Então, e quão é importante também a gente profetizar, né? Eu lembro também de uma das nossas conversas que você fala assim, nessa situação é um vale dos ossos secos, mas que vai ter um despojo. Começa a profetizar e realmente enxergar com os olhos da fé que tem sim um despojo, uma dupla honra, e a gente começa a
cavucar o cenário. Exato, e a gente começa a extrair algo precioso de um cenário que era totalmente morto, sem vida, né? Extração, isso mesmo, porque eu penso assim, ó, tudo que me apresenta, ainda que a gente tenha algumas reações imediatas, né? Tipo, isso que, não, isso. Mas depois, quando tu vai avaliando aquilo no espírito, ela vai tendo um outro gostinho, né? Tu fala, não, peraí, tem alguma coisa aqui. Então, eu imagino que a gente tem que cavar. Tu vai cavando. E como o cavar é uma extração, né? Tu vai extraindo coisas ali, tu vai vendo pedras e vai descobrindo que mundo que está escondido, né? Naquele cenário. Então, eu imagino assim, que todo cenário, ele tem os seus tesouros escondidos. Se eu me relaciono com a superficialidade, eu nunca vou acessar o tesouro. Eu só vou ficar triste ou feliz, chateada ou eufórica, ou eu vou estar sempre numa sensação de alguma coisa. Mas quando eu extraio aquilo que realmente quer ser na minha vida, então eu consigo validar, consigo viver e dizer isso, determinar ciclos, né, e viver. Então, o cavar é o mais importante, né? Como a história de Josafá. Quando tinha todos aqueles homens mortos, né, eles estavam mortos, não tinha acabado aquele cenário. Ah, a vitória está aí? Não, tinha um despojo também. E onde é que está o despojo? Embaixo dos corpos que estão mortos. Então, sempre vai ter uma vida. Eu vou cavar e debaixo da morte vou achar a vida. Amém. Outra coisa também que eu lembro bastante era essa questão almática. O quanto a gente se liberta, né? Nossa! E até quando a gente renomeia as coisas de uma forma correta, porque todas as minhas dores, eu comecei a nomear como Deus estava me afiando para trazer à superfície, para me lapidar e para eu ser mais forte. Não apenas por um mero sofrimento, por uma mera demanda da minha alma que não estava sendo atendida. Então, todas as vezes que eu estava triste, eu me lembrava de falar assim, Ana, isso está te afiando, deixa doer até que não vai doer mais. E quão importante é isso, da gente realmente mudar a nossa mente, de colocar um propósito, colocar um nome correto nas nossas situações e nos nossos cenários, para que isso não seja uma fraqueza, mas que seja a gente se fortalecendo. Sim, e uma renúncia do bem-estar, né? Porque essa cultura do bem-estar, ela vai gerando consciente e inconscientemente essa coisa de que isso aqui é bom para mim. As pessoas falam hoje isso, escolhe o que é bom para ti, faz o que é bom para ti. Não, o Senhor não disse isso. Né? Escolhe o que vai construir um testemunho. E, às vezes, construir o testemunho parece que é contra nós. Né? Sim. Pô, não é favorável isso. Mas, na verdade, não é isso. Né? A verdade é o que eu estou construindo é muito maior do que a minha vontade ou do que uma demanda do meu ego. Então, quando a gente fica nessa demanda, né, do que a gente construiu, do que é bom para mim, de como as pessoas vão falar, a gente pode ir lá visitar a palavra do Senhor e lembrar nas Escrituras o que Paulo falou. Né? Ele disse que todo o currículo e toda a moral que ele tinha construído humanamente por toda a sua força, seu esforço humano, ele considerava como um esterco. Então, ele tirou o valor daquilo e falou, agora isso aqui não é mais o que representa, isso aqui agora é um esterco que pode adubar as coisas novas que eu estou recebendo, que são muito mais preciosas. Né? Sim. Então, entender essas coisas, eu acredito muito que toda vez que eu renuncio ao meu bem-estar, eu encontro uma satisfação maior. Né? Eu vou renunciando, isso aqui seria bom para mim. Ficar magoada com isso, fazer amizade aqui, não ter isso. A gente começa a transitar num nível de alma, assim, numa coisa terrena tão diabólica e tão assim, cheia de conchavos e coisas que são só deformidades, alimentando as nossas e as dos outros. Né? No fim, de fato, o que cada um viveu? Nada. Vamos filtrar a relação? Zero. Não absorveu nada, porque não foi nada no espírito. Né? Tudo muito almático, superficial, numa relação de troca ali escondida, mas é uma troca. Faço isso, tu faz aquilo, vou ser legal para que ele seja legal, vou fazer o bem para os outros para que um dia façam bem para mim, vou ajudar aquela pessoa para que um dia me ajudem, porque a lei da semeadura não é essa. Isso é troca, né? A lei da semeadura é semear, não estou esperando aquilo. Né? Não sou eu que vou colher. Exatamente. E se eu não colher aquilo? Ótimo, alguém vai colher. A minha disposição é de semear, a minha satisfação está na semeadura. Então, a gente fica, às vezes, nesse raciocínio que, no fundo, é só uma demanda de alma para a gente ficar confortável e seguro numa coisa que não tem segurança nenhuma. Exato. Esses dias eu estava conversando com uns amigos a questão de que muitas vezes no reino a gente vai semear algo que não vai ser a gente que vai colher. Então, assim, eu estava conversando com pessoas que me falavam assim, olha, eu fui semeado por uma pessoa que nem estava, tipo assim, às vezes você vai semear a palavra de Deus na vida de alguém e vai ser em uma outra cidade, em um outro cenário, em um outro grupo de pessoas que isso vai mesmo se manifestar como realidade. E tudo bem, porque se eu estou semeando no reino, então o corpo vai se beneficiar disso. Então, não é, porque eu
eu fiz algo que fez aquela pessoa se converter. Não, nunca é a gente. Mas também que bom que essa pessoa ela vai colher no tempo certo. Então, não existe hora certa, lugar certo, isso é meu, isso é daquela pessoa. É tudo do corpo de Deus, né? Eu acho que a preocupação com a colheita é a demanda da alma, né? Então, Sim. preocupando com o que eu vou colher. Não, eu vou só semear, eu vou derramar. A disposição é essa. O que vai acontecer depois, Deus é que sabe. Porque essa demanda das pessoas terem, né? Eu ganhei essa pessoa para Jesus, né? Eu fiz isso. Esses dias eu estava falando para uma pessoa, eu trouxe tal pessoa, trouxe esse. Eu falei assim, ele nunca disse que eu trouxe o Raul e o Jairo para cá. Porque não trouxe nada. Deus criou uma conexão aonde abriu um caminho ali. Ninguém traz nada, ninguém faz nada, porque tudo é o Senhor. Porque se eu falar, o que me trouxe para São Paulo? Né? Quando eu estava em Brasília, a minha pior dor me trouxe para cá. Não foi ninguém. Foi a pior situação da minha vida, humanamente falando. Então, o que de fato acontece conosco? Acontece um mover de Deus que abre caminho e está tudo conectado. E quando descobre que tudo é uma grande conexão. Então, ninguém trouxe ninguém é dono de ninguém não tem essa validação. Eu cuidei da Ana, a Ana só está feliz agora porque um dia eu conversei... Não mesmo. Um dia a gente se conectou porque alguém disse que a nossa conexão poderia ter uma validação. Nessa conexão, tu conheceu milhares de outras pessoas, né? E a gente teve a oportunidade de ir junto para Israel, de compartilhar tantas coisas juntas e saber que não é isso que nos une, né? O que alguém fez ou se a gente fez alguma coisa um pelo outro, né? O que une a gente é o que Jesus fez por nós, né? Sim. É isso que une o que aconteceu. Então, eu vejo muito isso, assim. Eu acredito muito na nossa conexão do Espírito, que a gente tem uma conexão que é espiritual e que de uma construção que Deus trouxe, né? De cenários destruídos de ambas as partes. Sim. E a gente pode viver assim essa transformação e hoje eu poder entender que aquilo que aparentemente era contra mim, não, era a favor de outras pessoas, né? Era a favor de construir a vida de alguém, né? Era gerar o testemunho que não tinha sido gerado antes. Alguém não viveu isso, né? A gente vive o que alguém não conseguiu viver. Por que a gente vive o que a gente vive? Porque outras pessoas não conseguiram. Exatamente. Eu estava falando essa semana, eu nem sei, acho que foi para o para Kate, né? Não lembro. Estava conversando, nem sei quando que vai ao ar esse programa. Mas em algum dia da minha vida, em algum momento, a gente estava conversando sobre ofertas, né? E quando eu me converti, estava com a minha família, enfim, tinha uma herança para ser recebida, né? E algumas pessoas, né, antepassadas, algumas pessoas antes de mim, falaram assim, não, o dia que eu receber essa herança, eu vou entregar isso de oferta, né? Aí outra pessoa falou, não, eu também, se eu receber, eu nem quero ficar com nada, eu vou entregar tudo e tal. E eu achei aquilo o máximo, né? Eu pensei, isso é verdade. Eu tenho direito a uma herança e eu abro mão desse direito. Nossa, que oferta louca, né? Porque tu abre mão de um direito que é teu, mesmo para honrar o que tu acredita e tudo mais. Só que o que aconteceu não foi isso. Aconteceu que o dinheiro veio, um comprou uma casa, outro comprou suas coisas e tal. E aí, um dia, em 2021, quando a gente se conheceu, no mesmo mês que a gente se conheceu, eu fui para Santa Catarina vender a minha casa. E eu falei que eu ia entregar minha casa de oferta, que eu não ia ficar com essa casa. Então, o valor que entrou na minha mão, que seria a herança dos meus filhos, né, humanamente falando, eu consagrei. E eu lembro que eu fui no terreno de onde aquela herança das pessoas que queriam entregar não foi entregue, né? Aquilo acabou não sendo entregue. Eu fui naquele terreno que já nem era mais da minha família, né? Já tinha sido vendido, mas estava lá, começaram uma obra e tal. E eu fui até essa cidade, fui naquele terreno, fui com o Benjamin, que tinha alguns meses, né? De vida, 8 meses, eu acho. Eu coloquei os pés dele naquele terreno, me ajoelhei e falei que aquilo que não foi feito, que eu ia fazer, mas que eu não estava denunciando quem não fez e não estava mostrando a falta de alguém, mas que eu estava cobrindo aquela falta para cobrir aquilo que foi exposto. Então, o que eu acredito é isso. Quando a gente completa alguma coisa, a gente não está completando para dizer que alguém não completou, né? A gente está completando para dizer que quem não completou está sendo coberto por aquilo que eu estou completando. Então, eu acho que isso é o mais louco do testemunho, porque não existe nada que a gente está competindo, né? Mas pela autoridade, eu penso hoje assim, que alegria de poder entender o testemunho dessa forma. Sim. E falar, eu vou fechar esse ciclo aqui. Eu vou entregar aquilo que ninguém fez, eu vou renunciar ao que ninguém renunciar, eu vou viver coisas assim, vou ser acusada, vou passar por tantas situações, porque outras pessoas na minha condição não conseguiram viver isso, porque a pressão de fora foi muito grande, e a de dentro também é grande, né? Mas, de repente, tu vence aquilo. Então, eu fui para declarar isso, assim, que eu não estava acusando ninguém ali, eu estava cobrindo quem não fez e dizendo que, a partir de mim, estava feito, estava pronto, né? E eu acho que é isso. Tantas pessoas passam por cenários caóticos.
e elas definem o que elas vão fazer com esse cenário, né? E tem muitas pessoas que não conseguem definir, elas são definidas por aquilo, não conseguem sair daquilo. E eu penso que a nossa alegria é essa, de olhar para tudo que venha rasgando, que tu fala assim, mano, eu acho que não vou aguentar, né? É muito forte, muito cabuloso, e de repente tu ouve uma palavra, a gente teve a instrução de um bispo que tem uma palavra assim muito... um caldo grosso de feijão que a gente joga água e bota, aquilo vai rendendo de tanta revelação, de te fazer entender assim que não é nada sobre nós, né? E quanto mais eu entendo que o foco é Cristo, quanto mais eu entendo que é Jesus, que é o Senhor, que é o testemunho, então eu saio desse holofote e deixo a glória dele brilhar, né? Então essas coisas vão trazendo sentido a tudo, e a entrega faz sentido, renunciar faz sentido, e é só o que eu acredito. Amém. E quão importante é a gente não comprar os rótulos que outras pessoas colocam, né? Porque quando a gente passa por algumas situações, as pessoas querem colocar tantos rótulos e tanto peso negativo na sua situação. E se você comprar isso, é isso que vai ser. Vai. Mas se você fala assim, não, tem um propósito, eu estou fazendo isso porque é para Deus, então tudo faz sentido. Sim, aquilo que o homem imagina na sua alma, ele é uma definição, isso é verdade. Aí, se a pessoa imagina que ela é perdedora, sim, tu é perdedora. Sim, eu sou vencedora? Sim, tu é vencedora, né? Aquilo que tu trouxer mesmo como rótulo, e o inimigo dá aquela empurradinha, né? Aí as pessoas falam, essa aqui, adúltera, prostituta. Todo mundo gosta de um nome bem rasgado para dizer quem é pecador, quem é santo, quem fez o mal, quem fez o bem. Então, sempre nessa dicotomia. Eu acredito muito que todos esses rótulos, eles podem ser só um caminho para chegar mais perto de quem salva, né? A prostituta, a adúltera, que liberta todos. Amém. Amém. E agora acho que a gente vai falar um pouquinho de Israel, né? A Karina foi a pessoa que não me convenceu, mas que mais me incentivou a ir para Israel. Foi a pessoa assim que fez o convite, mas estava ali pensando assim... enchendo o saco. Vai para Israel. Vai para Israel, porque você não tem noção... Ai, eu não sei o que vai acontecer. Ana, não abre mão de Israel. Exato. E eu lembro que assim, foi logo no ápice, assim, no começo do furacão ali. Eu falei assim, como que vai ser a minha vida daqui para frente? Como que eu vou para Israel? Como eu vou pagar essa Humanamente viagem? era absurdo, né? Nossa, com todo assim, o cenário que estava acontecendo. Agora eu vou sustentar uma casa sozinha. Eu tô nessa cidade, só eu e Deus, né, praticamente. E vou fechar uma viagem. Mas quer saber? Se é a vontade de Deus, ele vai prover. E a viagem era 1 ano depois, certinho, né? 1 ano depois, era o mês do meu aniversário. Eu falei, cara, que presente, né? Pra gente poder viver um outro cenário e estar em Israel. E até então, eu nunca tinha, apesar de ter crescido na igreja, às vezes Israel parecia algo tão distante, assim, não sei se algum dia eu vou, etc. Mas eu comecei a alimentar isso no meu coração. Eu falei assim, cara, eu preciso ir para Israel, porque tem algo lá, eu quero viver essa porção. E eu não sei como vai ser, mas eu vou. Amém. E eu lembro que, assim, cara, quando eu fechei essa viagem, eu tava assim... em dúvida, mas eu fechei pela fé. Falei, não, Deus vai fazer alguma coisa. Vai aparecer o suprimento. Vai aparecer o suprimento e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Férias que tu tinha que ver, situações de trabalho. Exato. Nossa, o pessoal me fala que eu tô sempre devendo férias no trabalho. Não, eu ganho 30 dias e já tô devendo, porque eu acabei, tipo assim, pego muitas férias, viajo e tal. Ai, Deus cuida de todas as coisas. Amém. E quando eu fui para Israel, assim, realmente não tem palavras para descrever. Você tem que estar lá para sentir. E a Karina, ela me contava histórias de Israel para alimentar a minha fé. Eu ficava assim, cara, eu quero viver isso. Eu quero ir para Israel e eu quero voltar de lá transformada. Eu quero, assim, coisas novas e não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. E a gente vai de novo agora em 2023. Amém, vamos. Eu fui para Israel a primeira vez em 2012. E quando eu fui, eu estava sozinha, né? E assim, tinha uma caravana da igreja que eu estava na época, mas assim, até chegar no aeroporto e conhecer as pessoas e tal, eu conhecia dali 3 pessoas que iam na caravana. O resto, assim, tinha ouvido falar e tal, mas não tinha muito contato. E aí, algumas pessoas que fazia tempo até que eu não via. Mas eu estava sozinha no aeroporto, buscando a caravana, indo atrás, não sei o quê, pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui sozinha, né? Louca. E não achava ninguém, não encontrei ninguém mesmo. Aí eu vi uma mulher falando assim, vocês estão indo para Israel, não sei o quê? Falando com outras pessoas, né? Eu estou sempre num cenário, absorvendo o que alguém está falando. Não é diretamente para mim, mas como eu quero uma palavra, eu falo, aquilo é para mim. Então, Deus usa sempre alguma coisa. E aí essa pessoa falou assim para uma outra pessoa, a primeira vez em Israel é sempre muito incrível. Qualquer vez que tu for para Israel, vai ser maravilhoso, porque Deus ele é multiforme, ele se manifesta de muitas formas, então Israel é sempre muito impactante. Mas a primeira vez é um divisor de águas inesquecível. E eu pensei, é a minha primeira vez. E ela falou aquilo me encheu, né?
Eu fui com tanta disposição de chegar naquela terra e com tantas situações e, enfim, restrições, né, do momento. Eu acho que eu vivi os dias mais, assim, especiais da minha vida. Nunca vi tanta revelação de um lugar só. Nunca tive tanto acesso a uma mesa tão farta. Só que eu queria aquela mesa, eu não queria comer tudo. Eu queria levar para todas as pessoas comerem, sabe? E era como se eu tivesse assim, tu tem tanta comida que tu fala, meu, eu quero comer tudo que está aqui, mas eu não tenho estômago para tudo isso. Mas eu sei que tem muita gente com fome também. Eu quero levar tudo. E aí eu cheguei da viagem, eu chorei muito no último dia, nunca esqueço, eu estava no ônibus no Mar Morto, era o último dia, a gente ia para Tel Aviv e pegar um voo para Paris de lá, ia ter um dia em Paris, enfim, não sei o que, mas eu não estava muito interessada. Daí eu lembro que o Bispo Betão estava voltando para a África e ele falou assim, olha, vai ter a Missão África, não sei o quê. Chegamos ao fim, né, da caravana. Quando ele falou, chegamos ao fim, nossa, parecia que eu tinha levado uma facada, assim. Eu falei, não acredito que acabou, cara. Aí comecei a chorar, botei o óculos, assim, quietinha, chorando na janela do busão. Aí minha amiga falou assim, tu tá com saudade do teu filho pequeno, né, o Davi era pequenininho. Tá com saudade dele, né? Eu nem lembrei dele a viagem inteira, misericórdia. Só lembrava na hora de fazer um ato profético, de orar. Mas eu não lembrava, não sentia saudade nem um minuto. E eu falei, nossa, o Davi, não, guri. Eu disse, não é nada disso. Eu tô com saudade, eu queria ficar e vou dar uma passagem para ele vir, mas eu não queria ir embora. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu fiz um culto, né? Eu falei, semana que vem, eu cheguei num domingo e avisei que no sábado seguinte ia ter um culto de Israel. E eu queria fazer todo mundo, com as imagens, com os vídeos, com tudo. Meu Deus, eu não conseguia falar, eu só chorava. Eu começava a contar, aquilo travava tudo de novo. Eu falei, meu Deus, o que acontece com o ser humano? Eu não conseguia contar tudo até o fim, assim, de tanta coisa que me vinha. Eu sei que isso rendeu um ano, assim. Toda vez que alguém falava de Israel, eu chorava. E falava de Israel, eu chorava, de tanto que aquilo me marcou. Aí depois, terminei o culto de Israel e também quantas palavras eu ministrei. Eu lembro que eu fui enviada para o acampamento, eu tinha acabado de chegar, já fui com tudo que eu tinha recebido de Israel, assim, muito flow, né? Então, aí, isso foi em 2012. 2013 teve uma outra caravana. E eu falei tanto de Israel onde eu estava, tanto de Israel, que nunca ninguém da igreja que eu estava tinha ido para lá. Saúde. Nunca ninguém tinha ido. E aí eu falei. Aí, de repente, uma pessoa falou, pastor, eu quero ir. Né? Falou a mesma coisa, eu quero viver essa experiência. E eu falava, tu tem que ter a tua experiência mesmo, porque eu nem consigo falar, porque cada um tem a sua, não é a minha experiência, não vai ser a tua mesmo. Né? Então, eu sabia que eu não conseguia terminar, porque cada um ia começar a sua. E aí ele falou, não, eu vou dar um jeito, tu pode me ajudar? Eu falei, vamos começar. Daí, nisso, uma outra pessoa veio, eu também quero. A gente começou a se organizar, 10 pessoas foram da igreja. Tá. Então, existe um mover, né? Quando tu acessa o que é real, todo mundo quer o que é real. Ainda que a pessoa seja fake, dentro dela há um espírito que deseja a realidade, ainda que ela não consiga viver essa expressão. Mas as pessoas que foram muito marcadas naquele ano. E eu tinha recebido no meu trabalho uma passagem para ir para Israel de presente, porque eu fiz um serviço e, enfim, foi tipo um presente do serviço excelente que eu tinha entregue. E eu falei, glória a Deus, né? Eu estou levando todo mundo e vou junto. E Deus me pediu aquele valor um pouco antes de viajar, tinha uma situação da igreja para resolver, e assim, aquilo ardeu no meu coração. Eu falei, Deus, eu posso abrir mão de tudo, menos de voltar para Israel. E Deus falou assim, tu só pode ter o que tu pode entregar. Né? Eu falei, meu Deus. Aí eu entreguei de novo. Aí não fui para Israel em 2013 com as pessoas que eu mesma organizei para ir. Mas em 2014 eu voltei, levei mais um, paguei para outro. Assim, então, existe um mover. Então, eu acredito muito em Israel como uma marca definitiva assim, na nossa vida, de que não é mais assim que eu vou pensar, não é mais assim que eu vou me relacionar com as coisas. A gente começa a enxergar o que é eterno com muito mais clareza, né? E desfrutar de coisas assim tão preciosas, né, em cada lugar. E isso é o que me marca em Israel. E aí, você que está me assistindo, desejo muito que tu vá para Israel em 2023, vai ter a caravana. Pode mandar uma mensagem para 1999-450-9626, dá o teu nome e vamos junto, eu, tu e a Ana. Amém. Para mim, Israel, cara, foi... Não consigo achar palavras para expressar assim, o quão Israel me mudou. Mas eu tenho assim, algumas memórias específicas que falam que isso para mim é tão precioso. Porque, por exemplo, para mim, eu vivi todo um cenário de
coisas supérfluas e aparências e etc. E a gente tinha toda uma viagem programada, né? E aí acabou adiando uma semana porque teve algum problema com o voo. E a gente foi primeiro para Dubai. A gente chegou meia-noite em Dubai e 9 horas da manhã a gente ia para Israel, né? Então a gente passou uma noite em Dubai, foi para Israel, fez toda a viagem em Israel e depois voltou para Dubai de novo. E, cara, quão marcante para mim foi essa primeira noite em Dubai, porque ali Deus, ele me resgatou de uma aparência tão bizarra que eu tinha vivido toda a minha vida. Ele falou assim, eu vi assim, Dubai é uma terra de aparências, mas eu tô saindo daqui e eu vou para Israel, que é a realidade. E assim, Deus, ele falou muito comigo, ele tipo me sarou de muitas coisas ali, eu fui resgatada de uma maneira sobrenatural. Eu falei, cara, eu tô voltando para Israel. Amém. Porque ninguém nunca vai para Israel, todo mundo volta, porque lá é nossa terra, porque lá é a origem Sião de está nas tudo, suas origens. tudo. E quando você chega em Israel, assim, você se conecta com aquilo de uma forma sobrenatural que não tem como descrever. E assim, eu fui para Israel, eu estava doente. Eu lembro que assim, o começo da viagem foi muito difícil para mim, porque a minha saúde estava totalmente debilitada. Eu falei, Deus, eu aguardei tanto por essa viagem, por que eu vou ficar doente logo agora? E assim, eu tava cansada e a gente anda bastante, mas eu falei, não, nada vai me parar, eu vou fazer parte de tudo. Eu andava com remédio do lado, era o tempo todo, mas eu falei, não, eu vou até o fim. E o começo da viagem pra mim foi bem desafiador, mas tudo que eu ia, eu aproveitava, eu ouvia, e eu falei, não, eu quero me conectar com a história desse ambiente, eu quero fazer parte de tudo isso, e eu quero essa porção, e eu quero ser alimentada por tudo que aconteceu aqui. E aos poucos, em todos os dias, eu vi a misericórdia de Deus, a graça de Deus me renovando. E terminamos a viagem super bem. Para mim foi uma viagem, nossa, assim... Foi maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. E isso que tu falou é louco, porque Dubai... Assim, duas coisas que tu falou, eu também passei por isso. Que é a questão de... Eu ia levar uma criança e eu pensei, não, tudo bem, eu tô levando um bebê. Se eu não puder participar de algum passeio, tudo bem, eu não vou me cobrar por isso, que eu sou muito assim, eu quero participar de tudo, sou muito intensa, né? Então, eu não quero perder nada, quero viver tudo, quero morrer e acabou, quero viver até morrer, literalmente. E aí, eu lembro que eu estava com essa situação, daí na hora eu pensei, não, o Benjamin não é uma restrição na minha vida. Eu vou participar de tudo com uma disposição que não vem de mim. E foi o que aconteceu, porque Deus me deu uma disposição que não era minha. Às vezes eu sentia um cansaço, mas de repente eu olhava para o cenário que eu estava, não, eu não vou, isso aqui é mais importante, não né? vou desanimar. É além do corpo, né? Tu vê que é isso, né? A experiência do corpo e fora do corpo. Quando tu tá no espírito, realmente é fora do corpo, tu não tá mais validando o corpo. E essa situação de olhar para tudo e, como que vai ser isso? Né? O nome do Benjamin estava trocado, várias situações, né? Querendo sempre roubar aquilo que tu se dispôs a viver. E a situação de Dubai, para mim, foi a mesma coisa. Eu acho que quando a gente volta de Israel e passa por Dubai e fica mais tempo, Dubai perde o brilho que tem, completo, porque a gente viu a glória de Deus, né? Sim. Então, aquele brilho, aquela coisa forjada, tu olha e tu fala assim, o que de fato isso tem? As pessoas olhando para aqueles prédios e para aquela estrutura grandiosa, cara, Deus é tão maior, né? Então, ainda que a gente tenha vivido experiências muito legais, né? De ter ido para o lugar mais alto, lá o frame, não sei o quê, ter participado de coisas, né? Que a gente teve esse momento, foi maravilhoso. Mas em todo tempo tem aquele contraponto na mente, né, meu? Isso aqui não enche nada, meu. Sim. O cara que trabalha pela alegria das pessoas, querendo dar conforto, né? Acha que conforto é alegria. E a gente vai vendo o quanto que isso é só uma demanda da alma. E por fim, para finalizar, o que mais me marcou em tudo foi quando a gente saiu aqui de Vinhedo, o bispo disse que a partir de agora a gente ia falar o cri falês, que era falar o que eu acredito. Cri, por isso falei. E o tempo todo isso ardia em mim, assim, porque toda vez que eu queria reclamar de um cansaço, agora não vou aguentar, sabe, tô cansada. Ou, o Benjamin não dormiu, não sei o quê. Assim, as nomeações que eu estava dando para tudo, todas foram por aquilo que eu acreditava. Sim. Às vezes uma situação vem para te atacar, vem para te ferir, para te afrontar, confrontar, e aí fica aquela situação. E eu, o tempo todo, pensava assim, qual é a minha resposta? Né? A minha resposta vinha, cri falês. Eu só vou falar o que acredito. Só vou falar. Às vezes, vinha alguém reclamar para mim, né? Ai, não aguento, tô cansada, não sei o quê. Mas não conseguia nem ter comunhão, assim, não conseguia compartilhar disso. Eu falava, não, toma água e se renova. Toma água e se renova. Não, tá tudo certo. E, então, o tempo todo... É realmente um mover do espírito no que tu se define em viver, né? É isso que eu vou viver. E sim. É isso que vai acontecer. Teve até uma situação, eu não lembro o nome da cidade, era um hotel super bonitinho que a gente ficou, que ele era pequenininho. E foi a primeira vez, acho que a gente saiu para fazer o evangelismo à noite. E esse dia que o pessoal decidiu sair, eu estava tão cansada que eu falei pro João, Não foi o primeiro dia? Eu não
não lembro se foi o primeiro dia que a gente até encontrou uns noruegueses. Sim. Foi nesse dia que eu não ia inicialmente. Eu falei, eu tô não, tão... foi naquele outra eu fiz a tatuagem. Isso! Eu tava sim. tão cansada que eu falei, cara, eu acho que era. Eu falei, eu não consigo sair hoje à noite, eu preciso descansar, meu corpo eu tô assim, exausta, eu não consigo. E aí até o João foi, e eu fui pro quarto, eu acho que eu tomei banho, e eu deitei na cama e eu falei assim, não. Eu tô em Israel. Eu falei assim, não, eu tô em Israel, Se não eu tivesse interessa. voltado do meu trabalho, eu tava cansada, mas eu tô em Israel. Exato. Aí eu entrei em desespero, eu falei assim, cara, não, eu não vou ficar nesse hotel. Aí eu tentei mandar mensagem pra encontrar com ele, e tava sem internet, eu falei, meu... Eu vou achar o pessoal e eu vou viver isso, porque não existe eu ficar num quarto de hotel descansando. Agora não é hora de descansar. E aí eu mandava mensagem pro João, ele não respondia. Eu falei, vou dar uma voltinha e ver se eu acho. Porque ele me falou mais ou menos pra onde eles iam. Aí eu fui, aí eu falei, cara, não tô achando, voltei pro hotel. Na hora que eu voltei pro hotel, ele achou um sinal de Wi-Fi e me respondeu. Aí ele falou assim, você quer vir pra cá? Eu falei, quero. Então eu vou aí te buscar e a gente volta pra cá. E ele foi até o hotel pra gente poder ir junto e eu encontrei com o pessoal. Mas pela sua disposição de ir, né? Sim, porque eu falei, cara, eu vou... Aí foi o que você falou, eu vou falar o que eu creio, não o que eu tô vivendo agora. Porque no meu corpo eu tava exausta, sem nenhuma disposição pra fazer nada. Mas eu fui, e foi um momento tão precioso que a gente encontrou uns missionários noruegueses, a gente orou por uma moça também. E, cara, a gente viveu tantas coisas especiais que aquilo foi me alimentando, foi alimentando o meu espírito. E no meu espírito eu consegui desenvolver e consegui continuar, porque a minha carne já estava... E o legal é que Israel foi marcado por lugares e conexões. Eu acho que foi... Da outra vez que eu tinha ido, né? Nas outras situações que eu viajei, foram duas. Que eu... Assim, os lugares me marcaram muito, mas eu não tive essa experiência das conexões, como a gente teve agora, dessa forma, com essa intensidade, com esse entendimento, né? Então, para mim, o que mais marcou em Israel nessa última vez foi ter conectado. E, assim, com tanta gente. Tanta gente o tempo todo, seja no hotel, seja na rua. A nossa disposição, né, de entregar alguma coisa para alguém, né? Depois a gente foi na igreja dos judeus messiânicos e eu queria muito ir naquele lugar, né? E eu estava cansada aquele dia. E alguém falou assim, acho que foi o Jair, não, talvez a gente vá depois, eles estavam cansados também. E eu pensei assim, será que eu estou sendo tão doida? Está todo mundo indo descansar e eu estou nesse flowzão assim, eu não quero parar. Nesse dia, o João era a pessoa que mais queria ir, porque ele tinha feito contato com o cara. E aí eu falei assim, se o João vai, eu vou acompanhar. Mas eu também estava assim, exausta. E eu assim, aí na hora que todo mundo começou a desmarcar, eu ficava tipo... Acho que talvez seja um sinal pra gente descansar. Mas aí eu tava, não, a gente vai. Se você quiser, a gente vai. E aí você animou o dia. Eu falei, não, a Karina animou, eu vou animar também e a gente vai. Eu cheguei e vi vocês na janta, né? Eu falei, mano, se o João for, cara, eu vou. E aí o Benjamin tava muito chato aquele dia pra dormir, né? E eu, assim, humanamente, o ideal é ter ficado no quartinho de hotel. Eu botava ele pra dormir, como tinha aquelas banheiras, né? Eu deixava ele um pouquinho de molho, descansava e aí, beleza. Eu conseguia fazer minhas coisas, orar, ou até trabalhar, porque eu trabalhei em Israel também. E aí eu pensei assim, não é isso. Aí, quando eu desci, eu pensei, eu vou lá pegar uma janta, e eu fazia janta dupla, né? Jantava e já levava o negócio para o quarto, porque eu bem acordava de noite, pedia comida todo desregulado de horário, eu também. E aí eu pensei assim, não, eu vou jantar, vou pegar o prato número 2 lá, levar para o quarto, e vou ver se o João e a Ana, se eles estão lá, se eles vão mesmo, né? Cara, se eles estiverem, é sinal para ir mesmo. Aí o João falou alguma coisa, eu falei, João, eu vou. Eu falei, não, eu vou, né? Aí ele, não, eu quero ir. E era sincero o desejo do João de ir, né? Eu falei, então vamos. Daí alguém falou, não sei o quê, mas acho que não sei o quê, papapá. Ficou naquela, assim. No fim, a gente foi, depois as pessoas foram também, e a gente acabou se encontrando lá. E eu acho que o que mais marcou naquele ambiente também foi de estar em Israel, declarando Yeshua, Hamashia, e vendo o desejo e a sede daquelas pessoas, e no fim acaba a reunião, a gente continua conversando com eles, vai andando com eles, é como se a gente já se conhecesse há muito tempo, e foi maravilhoso, maravilhoso. Sim, quantas conexões preciosas a gente fez lá, assim, todo dia a gente conectava com as pessoas, a gente encontrava, eu encontrei uma galera de Araçatuba, né, que é a minha cidade dos meus pais, e eu nem imaginava que iria encontrar. Então, quantas conexões... Deus mostrando para ti que a tua origem não é mais Araçatuba, né? Sim. Tá todo mundo em Jerusalém. Exatamente. Essa é a real origem, né? E aí, cara... Eu não sei nem como falar, não sei, porque a gente fez tantas coisas lá e o sentimento de quando eu voltei também foi uma tristeza. Eu falei, eu preciso voltar para Israel. Sim. Nossa, e eu mandava várias mensagens, né, tipo, indignada. Nossa, eu quero voltar para Israel. A Ana, quando eu voltei, eu lembro. Eu tô aqui no meu trabalho, não tá mais muito fazendo sentido essas coisas. Tipo, 2 dias atrás eu tava em Israel, vivendo
mover do espírito absurdo. E aí você volta para sua realidade do cotidiano e você fica, não, meu Deus do céu. Encontrar o Monte Sião no rolê é o nosso desafio, né? E realmente, quando a gente encontra a nossa pedra preciosa, a gente quer vender tudo e ter isso, e viver isso todo dia. Porque, cara, realmente, agora eu entendo porque você falou, meu, Israel é tudo, eu quero morar lá e tal, e realmente é algo. É esse, né? É esse é o tudo sentimento. Isso. E é incrível, né? Eu acho que Israel, ele marca isso na tua vida com Deus, ele torna a Bíblia, depois que tu lê a Bíblia agora, é outra leitura, pela percepção que tu tem, né? É outra experiência. Não adianta, não, é antes e depois de Israel. A vida é isso, né? Sim. E eu falo para todo mundo, e vou falar aqui olhando para essa câmera, que não tem como, e falar, eu sirvo a Deus, eu amo Jesus, eu isso e aquilo, sem ir para Israel. É como não ter uma experiência completa disso, assim. Eu acho que se alguma coisa é muito real na nossa vida mesmo, de verdade, tem que fazer tudo que aquilo pode proporcionar, né? Então, a palavra de Deus, ela fala o tempo todo de lugares, ambientes, né, e conexões. E elas estão em Israel mesmo, né? Então, tudo diz respeito àquele lugar. Então, é importante. Eu acredito muito nessa experiência viva nesse lugar, o quanto Deus quer marcar a vida de cada um nesse lugar. E se tu falar para mim assim, mas aí eu tive uma pessoa que trabalhava comigo, meu chefe, na verdade, eu que trabalhava com ele, e ele falou assim para mim, mas ir para um lugar que só tem pedra, umas pedras velhas, um monte de resto de coisa, e não sei o quê. Karina, vai para a Grécia, vai para Paris, vai para não sei o quê. Na minha primeira viagem. E eu olhei para ele e falei assim... Ele falou, custa muito caro ver essas pedras. Aí eu disse, mas aquele lugar, as pedras são vivas e clamam. Aí ele ficou me olhando. O que tu precisa para ir para lá? Eu falei, nada. Aí ele disse, mas tu tem dinheiro para ir? Eu olhei e eu falei, não. Aí ele tirou um cartão, assim... aquele cartão internacional, né, que tu alimenta com crédito, ele falou para mim, a senha está aqui, tem $5.000, vê se não passa fome, falou assim. Falei, vou até te trazer um souvenir. E trouxe mesmo. Então, assim, Deus vai dar o recurso. Se tu falar para mim, não tenho dinheiro, não dá, não sei o quê, papapá, como que vai ser? A tua disposição, ela vai ser uma disposição de trazer a existência que não existe. E Deus vai trazer o recurso, porque Ele coloca em nós tanto querer quanto realizar. Amém. E eu vivi isso. É verdade. Cara, é muito real tudo isso. Porque, assim, é um passo de fé, né? Eu sei que Israel é caro. Todo mundo tem consciência disso, porque... ir para Israel é caro, as coisas lá são caras. A gente fala que, foi a água mais cara, o café mais caro. Sim, é. E a experiência que não teve preço. Mas, assim, custa tudo, porque vale tudo. Vale tudo. E quando eu fechei Israel, eu falei assim, cara, Deus, eu não tenho esse dinheiro, não sei como eu vou, mas eu vou e Deus vai prover. E assim, conforme você rompe em fé, Deus vai dando, você dá o passo e Deus dá o caminho. Isso, então, cara, se você colocar uma limitação financeira, você não vai. Não vai. Porque você colocou o seu limite, você fechou isso, falou assim, daqui pra lá eu não vou. Tu mesmo colocou isso, exato. É verdade. Mas se você falar assim, eu não vou me limitar pela minha condição financeira hoje, porque eu sei que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, e Deus é capaz de reverter qualquer cenário em um dia, em uma semana, por que eu estou me limitando? Então, não coloque essas limitações e tenha esse romper em fé e acredita. Acredita com todo o seu coração, pede para Deus te dar mais fé e vai. Amém. Vai, porque... E bota o pé e vai. E coloca o pé em Israel e tem essa marca profética. E as conexões começaram no avião, né? A gente conectou pessoas no avião, conectou em todo o ambiente, tinha uma conexão preparada, né? Como que isso é maravilhoso. Sim. Então, eu acho que esse desfrute que Deus nos permite viver é a nossa satisfação maior de servir esse Deus maravilhoso, né? De tu ir para um lugar e saber que é muito mais que um lugar, é muito mais que uma pessoa que tu conheceu, é muito mais do que aquilo que parece, né? E toda essa experiência, como a gente falou aqui, não tem preço. Não. E foi maravilhoso ver o João cantando na Ben Yehuda, né? Colocando a voz dele lá em Jerusalém e declarando, né, o louvor que ele carrega, né? Ele tem um louvor o João nem está aqui na mesa, né? Mas o João é o de Tucúrdio. E ele tem um louvor de intercessão, eu acredito, assim, ele carrega um louvor, um clamor, assim, de um desejo da presença de Deus, né? E ele traz essa presença, ele proporciona essa presença. E quando ele cantou em Israel, eu vi isso, assim. Eu vi que tava um cara cantando porque ele estava lá como um trabalho, eles cantam, né, na Ben Yehuda e fica lá para receber um dinheiro, uma gorjeta, uma coisa assim. E na hora que o João cantou, começou a vir bastante gente, porque não era uma pessoa cantando em hebraico, né? Era uma pessoa cantando em português. E quando eu vi aquelas pessoas chegando, né, eu pensei, isso era só um sinal profético mesmo, né, do que ele vai emitir e do que ele vai atrair. Então, porque não era por dinheiro, né? Tava ali para entregar um louvor num ambiente tão profético, né? Então, é demais, assim. Começa a falar, já queima tudo aqui dentro, assim. Mas foi incrível, incrível. Sim.
E até para mim, agora falando um pouco da arquitetura de Israel, porque é só uma cidade com pedras. Gente, eu fui tão edificada... Na Cidade das Pedras? Na Cidade das Pedras, assim, não tem explicação. Fui edificada com Cara, pedra. Assim, todos os lugares que você entra, você começa a analisar os cenários, começa a analisar... Primeiro que Israel tem cenários maravilhosos que eu nem imaginava. Cara, Israel oferece tudo, todos os tipos de viagem, comida é boa, tem mar, tem praia, tem resort, tem a parte arquitetônica também, que é incrível, assim, Israel, ela entrega tudo. Sim. E até na parte, assim, na hora que você falou das pedras, eu tive um insight, assim, tão poderoso, porque quando a gente lê a Bíblia, né, e fala, tal cidade foi destruída e depois foi construída de novo. Então, a cidade alguém ia lá, destruía toda a cidade, depois alguém ia lá e reerguia. Em Israel, você consegue ver isso. Você vê, tipo assim, as construções tem uma camada de pedras que é de um formato. Aí, depois você olha mais um pouco, tem uma outra camada. Ocupação, né? Uma outra ocupação com outro tipo de pedra. E a arquitetura das construções são várias camadas diferentes que uma vai construindo a outra, uma vai dando base para outra. Então, tipo assim... Então, nada é desperdiçado. Nada é desperdiçado. Tudo vira fundamento para uma nova construção. Exato. Né? Cara, que doido isso. Minha mente assim, isso é a nossa vida. Tu vê que tu vai falar, minha experiência anterior foi péssima. Não, ela está sendo base para nova experiência que está acontecendo. Então, Exato. nada Deus descarta, né? E mesmo que essas ocupações foram ocupações de conquistas, vieram os romanos, né? Enfim, ocupou, vem mais um povo, tira aquilo, quer colocar a sua marca. Não consegue invalidar o que passou. Né? Aquilo faz parte do novo que está sendo construído, né? Então isso é a nossa vida mesmo, né? O inimigo quer invalidar algumas coisas, só que Deus validou todas, né? Ele valida tudo. Mas aquilo não foi bom, não foi bom porque tu classificou assim. Mas dentro do cenário e da história que ele já registrou, né? Tudo coopera. Eu estava lendo esses dias na rádio. Eu vou falar esses dias porque só Deus sabe quando o programa vai ao ar, né? Então vamos deixar tudo por esses dias. Sem precisão de data, mas com precisão do que é mesmo, da essência. Falando sobre o Salmo 139, a gente estava falando sobre sementes, né? E eu fiquei pensando, onde é que Deus escreveu mesmo, né, a nossa história? Onde ela está escrita, que ele disse que já escreveu todos os nossos dias sem eles existirem, né? Que ele me viu antes, né, de eu ser uma massa informe. Né? Onde que ele me viu? Onde que ele escreveu tudo isso? E como a gente estava falando de semente, eu tinha acabado de falar que a semente carrega um DNA. Então, a semente ela já vem com uma história. Seja a semente da planta, seja a semente do sêmen, né? E quando eu falei aquilo, veio meu Deus, é verdade. Porque de todas as sementes, existe uma que chega no ponto. E ovula, e fecunda, e acontece o que é para acontecer, né? Essa fecundação. Eu falei de uma história que ele já escreveu. Então, olha que louco, se a gente conseguir acessar tudo isso, a gente não fica mais preso a uma história que eu resolvi viver minha vida, ou uma história ruim, a minha história de princesinha, a minha história de bruxinha, eu fiz isso, eu sou ruim, eu sou boa, eu sou queridinha, eu sou santa, eu sou impura. Não, a gente sai desses rótulos, dessas nomeações que são contaminadas e cheias de aparência, e acessa a história que ele fez, né? A história que ele fez passa por todas as situações de quem crê. Né? Passa por tudo. Arrebentou aqui, não sei o quê. Tu vai lendo a história das pessoas da Bíblia e o quanto essas histórias são tão lindas quando a gente lê e fala, nossa, foi que a gente teve em Jericó, mano. Jericó foi onde Raabe foi, uma prostituta foi resgatada. E quem ia dizer que da prostituta ia gerar Jesus? É linda a história. Mas uma prostituta hoje, se ela passar na tua frente, ela só é uma prostituta para ti. Tu não consegue enxergar o resgate, ou tu vai julgar a escolha que ela fez, vai querer dizer que ela é uma biscate, é isso, é aquilo. Tu olha para uma pessoa, qualquer cenário que apareça hoje, em 2023, onde está tudo muito solto, né? Onde todo mundo aceita tudo, e a gente olha os cenários da Bíblia e a gente não consegue aprovar eles hoje, porque a gente continua querendo dizer qual é a história certa, qual que é a história perfeita, qual que é a história bonita, né? Está fora da história que Deus só escreveu uma história bonita. Não. A história de Deus não é uma história bonita, é a história de um testemunho, é uma história de uma superação, né? E bonito é o resultado, porque a gente olha para Raabe e fala, mano, que massa, né? Que louco que Deus fez. Olha para uma Ruth, as improváveis e fala, mano, Deus é um Deus mesmo improvável em tudo. Ele faz o que tu fala, não, é Deus. Quando você fala, isso aqui não tem mais jeito, tem. Tem um jeito de Deus maravilhoso que vai fazer um resgate ali que você nunca nem imaginou. Sim, ele pega e o que era destruído e constrói para mostrar que é a glória dele mesmo, né? E as pessoas não, elas querem se defender no seu castelinho.
né, e falar que a vida é perfeita. Eu estava falando esses dias para uma pessoa, né, que teve uma situação aí de uma artista e gospel, até esses nomes eu não curto, meu Deus, uma artista gospel, não sei o quê. Casou, separou na sequência, né? O que tu acha que ela fez, né? Eu falei, olha, eu acho que ela comercializou a virgindade dela, a santidade dela. Quando tu começa a fazer comércio da tua aliança com Deus, então essas coisas, esse castelo vai cair, né? E as pessoas ficam hoje, né? Os santos, os artistas e as pessoas estão buscando isso e elas fazem comércio de uma aliança para mostrar uma santidade, para arrotar uma santidade, para mostrar que é mais santo, para se autovalidar. Então tudo isso custa caro, né? Tudo isso custa porque não se sustenta. Não se sustenta. Então isso as pessoas elas querem validar por uma história bonitinha, porque ela viveu, olha, o príncipe e a princesa se encontrar. Desculpa, isso é Disney. E olha, Disney valeu demais, Shalom Adonai, né? Então o que de verdade, né, Deus deseja? Deus deseja de nós uma vida real na escolha, no fruto, na emissão da semente, né? A sinceridade, a pureza. Eu meditei hoje de manhã, em qualquer dia que você estiver acessando esse podcast, mas foi hoje, nesse dia que se chama hoje. Eu estava meditando no Salmo 24 e Deus estava falando comigo, né, sobre quem que vai permanecer no monte dele. E aí lá fala assim, aquele que tem mãos puras, aliás, mãos limpas, um coração puro. E na sequência fala, levantai a porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Eu perguntei para ele o que era isso, né? E Deus falou assim que as mãos limpas são mãos que não manipulam. Então, hoje a gente vê o comércio é uma manipulação, né? É o comércio gospel, as pessoas manipulam tudo, um resultado para parecer, para que o outro pense que ela é santa, e fica toda uma situação. O coração puro é um coração que tem prioridade, né? Ele não se vende, é inegociável. Então, é o teu chamado, essa pureza é assim, ó, não negocio isso aqui. E levantar as nossas cabeças, né, para que entre o Rei da Glória é o acesso. Então, quem permanece no monte do Santo do Senhor, né, é aquele que não vive a manipulação, tem prioridade. Ele levanta a cabeça porque é do alto que vem socorro e entra o Rei da Glória. Então, a gente vive esse acesso. Então, glória a Deus, porque a gente consegue entender tudo com essa limpeza, que não é mais uma limpeza que alguém julgou que é limpo, né? Sim. Ou uma limpeza de quem nunca se sujou, né? Mas de quem sempre acessa as águas vivas para ser purificado. Sim. Você estava falando e eu me lembrei de uma frase que... Cara, quando a gente é confrontado com a realidade, o que não é real não consegue mais se sustentar, não subsiste. Então, assim, perde tudo. Tipo assim, não fica. E eu fui mesmo confrontada com essa realidade e eu falei, cara, eu quero essa realidade. E o que não era mais real na minha vida, Deus tira. E aí, uma coisa que eu aprendi muito desse tempo para cá é o quanto viver o orgânico é essencial. Porque a gente tem essa tendência de querer manipular, de querer, eu vou fazer isso para tal pessoa fazer dessa forma, eu vou fazer isso para tal pessoa reagir assim. Porque você acha que isso é o certo, tipo, não, eu vou fazer isso porque eu estou querendo o melhor de alguém. Só que aí eu fico, cara, não adianta tentar manipular. E todas as vezes que você acessa a realidade e busca o que é orgânico, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E eu vivo isso muito em todos os meus relacionamentos. Às vezes a gente quer forçar algo, eu falo, se essa é a vontade de Deus, eu não vou falar nada. Eu não vou interferir porque vai acontecer como tem que acontecer. E não porque eu quero, mas porque Deus vai colocar esse desejo no coração da outra pessoa também. E o quão precioso e quão importante é existir isso nos relacionamentos hoje. Porque, por que tantos casamentos estão não sei o quê? Cara, não é questão... Nossa, tem uma coisa que me marcou na vida, foi o dia que tu foi assinar o teu divórcio. Nunca vou esquecer a frase que eu ouvi. Sim. O que Deus une, o homem não pode separar. Então, se um papel separa, isso aqui não foi Deus que uniu. Eu falei, meu Deus. Então, entender não entender mais a palavra como uma acusação, sim, mas a palavra como uma libertação, né? Como uma revelação. Sim. É tudo na vida, é se relacionar com a árvore da vida, né? Sim. E realmente, cara, eu vivi isso muito intenso. Sim, é Deus, só Deus. O que Deus quer permanece e o que Deus não quer não permanece. Simples, explode, a gente não segue a tua trajetória, né? Eu não preciso forçar nenhuma situação, eu não preciso manipular nada, porque Deus ele vai colocar a medida exata em todas as coisas. E não é pela minha força, não é pelo que eu falo ou pelo que eu deixo de fazer ou pelo que eu faço, é por aquilo que Deus quer fazer. Amém, amém. Então, todas as vezes, assim, você está se perguntando, mas as coisas não estão acontecendo como eu quero. Tipo assim, você já parou para perguntar? Já se perguntou se o que você quer é a vontade de Deus? E que mundinho. Não, vamos combinar aqui, meu Deus, né? As coisas não estão acontecendo como eu quero. Cara,
Glória a Deus, ainda bem. Porque a gente Exato. fica tão confinado, né, numa vontade tão mesquinha de que eu quero isso, aqui vou ter essa vidinha organizada. Tu faz um plano tão terreno, tão pequeno e superficial, sem profundidade nenhuma, para viver uma vidinha qualquer, passar todos os teus dias pagando tuas continhas, ficar com... Ai, pelo menos eu durmo sossegado. Que dorme sossegado, mano. Aliás, eu só dorme mesmo, porque não é isso. Deus que te quer acordado para coisas maiores, né? E acho que a gente vai falando dessas coisas e vai... Eu fico pensando, como eu desejo que as pessoas acessem a vida de Cristo nelas, né? Oh, Deus tem muito mais. Não é isso. Ai, só preciso pagar uma conta, só preciso de um emprego. Ai, só preciso de um emprego. Não. Meu Deus, sai dessa caixa, né? Exato. Tu não precisa... Primeiro que não precisa de nada, né? Mas a realidade, quando eu acesso a realidade, eu começo a entender qual é a prioridade. E quando a prioridade está definida em Deus, meu Deus, né? O resto já foi, cada coisa ocupa o seu lugar. E até um exemplo, já fechando tudo dessa questão orgânica, quando eu comecei a namorar o João, foi em final de agosto, e a viagem era em outubro. E, cara, eu queria muito que o João fosse para Israel. Muito, assim. Eu falei, cara, ele precisa ir para Israel, etc. Mas eu falei, eu não vou abrir minha boca. Se é para ele ir para Israel, Deus vai colocar esse desejo no coração dele. E eu não vou manipular isso de nenhuma forma. Mas eu assim, Deus, eu quero muito. Porque eu sei que... Eu queria muito que ele fosse também, porque eu lembro que a gente tinha conversado. Eu falei, mano, fala para ele, o João tem que ir para Israel. Sim, por aquilo que ele carrega e por aquilo que ele ia ser ativado. Eu falei, ativação. Ele precisa ir nessa viagem, não porque eu quero que as pessoas vejam que ele está na viagem comigo, mas porque isso vai ser importante para ele, na caminhada dele com Cristo. E eu tinha esse desejo muito ardente no meu coração. Mas eu falei, Deus, eu não vou abrir minha boca. Se ele tem que ir para Israel, o Senhor vai colocar esse desejo no coração dele. Amém. E foi muito assim rápido. Ele falou para mim, cara, eu quero ir para Israel com você. Ele pagou a inscrição. Ele pagou todo assim, mundo. Exato, ele resolveu isso em uma semana. E eu falei, glória a Deus, porque eu não precisei fazer nada. Sim. Deus, ele sabe todas as coisas, ele tem todas as medidas. E isso foi um desejo que Deus colocou no coração dele. E eu falei assim, olha, João, se você quiser, esse é o número da agência, dá uma conversada com o bispo, vê o que dá para fazer. E, cara, ele conseguiu um preço super bom. Ele fechou em uma semana, ele resolveu tudo. Eu falei, glória a Deus. Porque isso é orgânico, porque essa é a vontade de Deus. O espírito, né? Esse é o testemunho que vai ser gerado. Não porque eu quero que as pessoas vejam as nossas fotos bonitinhas em Israel. Não, era porque o que a gente viveu lá não tem preço nenhum. A gente fazia foto para registrar mesmo, porque não dava nem vontade. Não, eu quero viver esse ambiente. Eu tava assim, não me maquiava, tava extremamente cansada, só botava o óculos de sol e ia. Desse jeito. Exato. Eu falei, cara, não é uma viagem bonitinha, turística, etc. É a viagem da minha vida. Exatamente. Não, Israel é a viagem da nossa vida. E quão real é tudo isso que a gente falou, cara. Bota em prática. Vai para Israel 2023. Envia tua mensagem 19994509626, já fazendo merchanzinho aqui no Flames. Eu vou botar Flames aí no teu espírito para ir para Israel e viver realmente essa essência, essa verdade, essa realidade. É excepcional. Tu vai ter o melhor dia, o melhor tempo da tua vida vai ser no final de 2023, então vai ser o melhor final de ano da tua história. Amém. Com certeza. Vamos para Israel. Sim. E agora, Ká, queria que você contasse um pouquinho do seu livro pra gente. Como que começou? Como que você surgiu essa ideia? Conta um pouquinho do que esse livro carrega. Eu penso assim, todo mundo fala que a gente tem que fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu fiz o filho, não consegui plantar uma árvore, meu Deus, tudo morre. Não consigo nem ficar carregando uma planta dentro de casa. Pensei, não, vamos para o segundo, vamos para o outro passo, diz que é escrever um livro. E, na verdade, não, eu nunca pensei em escrever um livro. Eu estava um dia, em 2021, no comecinho do ano, acho que foi março, faz uns 2 anos isso, a gente recebeu um apóstolo na igreja e ele profetizou na vida de um monte de gente e tal, enfim. Aí o bispo Betão falou, eu queria que tu orasse pelos pastores. E ele veio dos Estados Unidos, e assim, tão diferente, geralmente aqueles pregadores, né, americanos, eles vêm assim, cheio da pompa, aqueles sapato top, roupa top. Aquele cara, ele era tão simples, mas quando ele abria a boca, era tão profundo. Eu falei, tem uma essência aqui surreal, né? Tem alguma coisa muito forte. E aí ele profetizou, ele falou que o bispo Betão realmente carregava um espírito de denúncia contra toda a vaidade dos altares. E eu falei, é isso mesmo, né? E ele começou a falar sobre essas coisas. E aí, no final do culto, ele começou a profetizar na vida de cada um. Eu cheguei e estava até com o Benjamin, né? Um Benjamin bem pequeno. Aí ele olhou para mim e falou assim, não conheço a tua história, mas Deus me mostra que tu é uma pessoa de muita superação. E que tu vai inspirar muitas pessoas com aquilo que tu viveu, né? Tu não pode esconder a tua história. Aí eu falei, amém, né? Eu assim, mas amém, tipo, glória a Deus. Daí ele falou assim, até eu dei risada. E o bispo traduzindo, ele falou, tu conhece o... Como é que é o nome desse bicho, gente? Esqueci o nome agora.
Meu Deus, tem a ovelha, tem... Quais são os bichos que tem na vida ali? É o... Bode, carneiro. Bode. Ele falou assim, tu já viu o bode subir no penhasco? Eu dei uma risada na hora, eu falei, um bode? Eu falei, bode? Aí eu falei, não, eu nunca vi um bode subir no penhasco. Ele falou, dá uma olhadinha no YouTube e vê um bode subir no penhasco. Ele vai se entortar, ele vai se envergar, mas ele não para de subir, e aquilo vai contra toda a estrutura dele, mas ele vai se adaptando para subir. E ele falou assim, tu tem a mesma coisa, esse é o espírito que tu carrega, espírito de bode! Ele falou, essa tua gana, ele falou que eu tinha uma estamina, assim, que curava as pessoas e que eu tinha um monte para subir e que eu não ia parar na metade do monte. Ele falou, tu vai até o fim, tu sabe onde é que tu quer chegar e tu vai entortar, vão querer te impedir e tu não vai deixar que aquilo te pare. Eu falei assim, faz sentido. Eu falei, né? Já comecei a gostar de bode. Brincadeira. E eu falei assim, não, amém, né? Entendi o espírito do que ele queria me falar. Ele virou assim e falou, vou orar por ti, mas eu te vejo escrevendo um livro. Tu precisa escrever a tua história. Aí eu pensei na hora, né? Quem que quer saber da minha história, mano? Meu Deus, quanta gente, uma anônima dessa, né? E ele falou assim, tu tem que escrever essa história porque ela vai ser inspiração de outras histórias que estão paralisadas e precisam andar para ter esse resultado, né? Eu falei, amém. Aí aquilo ficou no meu espírito, mas eu dei uma engavetada. Aí um dia, aí chegou o Carlos Lucas na igreja, que tem a editora e tal, começou a falar várias coisas, e eu falei, o livro. Falei, mano, o livro. Eu vou escrever o livro dele. Então, não tem o livro não para publicar? Eu falei, tenho. Eu tenho o livro. Então vamos publicar. Eu falei, vou escrever primeiro. Ele está aqui ainda, e aqui? Estava no espírito. Aí lembrei dessa palavra profética. Eu falei, eu não vou desprezar. Isso foi muito forte aquele dia, o que ele falou. E aí eu comecei a escrever o livro e eu mandei para 3 pessoas, assim. 3 pessoas no primeiro momento. Foi uma delas, inclusive, né? Eu te mandei o livro bem no início, né? Aí mandei e tive um feedback, assim, muito legal. E daí uma pessoa que fala para mim é muito importante, que é o bispo, né? Falou, a linguagem está muito fluida, está muito verdadeiro isso aqui, né? Uma leitura instigante, é gostoso, é uma coisa que é real. Continua, e deu mais uma direção. Mandei para o empresário, que é quem vai bancar esse projeto, né? E ele falou assim, nossa, a história acabou, porque não tinha a continuidade ainda daquilo dele. Eu fiquei com vontade de ler mais, né? Tu tem mais conteúdo disso para me mandar ou tu só escreveu até aqui, né? Eu só tinha escrito até aquela parte. Eu falei, não, por enquanto é só isso. Ele, não, escreve, vou te ajudar nisso. Então, eu acho que a minha disposição de escrever esse livro o nome dele vai ser Renúncia, quando eu disse sim. Porque eu me converti com 16 anos e eu disse sim para Deus, né? Eu aprendi que quando eu falo sim, eu não posso mais falar não. Quem tem um sim nunca vai poder ter uma restrição. E eu falei para o Senhor, como é que eu vou viver tudo isso? Eu fui vivendo e fui dizendo sim para todos os meus envios, para todos os lugares que me mandaram cuidar de igreja. Tantas pessoas rejeitaram tantos lugares, eu disse sim para todos eles. Disse sim para todos os desafios que eu tive, situações que aconteceram. Eu falei, não, eu não vou recuar. E uma pessoa falou assim para mim, que também Deus arrancou do meu caminho, e disse assim, poxa, mas tu só fala sim. Tu tem que saber dizer não. E é uma frase bonita para as pessoas, né? Ai, tem que aprender a dizer não. Acho que tu tem que aprender a dizer não para muita coisa, mas para o Senhor nunca. E eu falei, o meu sim nunca foi nem para ti e nem para homem nenhum. O meu sim sempre foi para o meu chamado. E aí eu vivi uma ruptura absurda quando eu morei em Brasília. Essa palavra, né, até falar em Brasília antes para mim era até pesado, assim, hoje é super leve, porque todo o ciclo foi encerrado. Mas em Brasília, eu falei para o Senhor, quando eu disse sim, eu não sabia que ia ser assim. É sério, eu não sabia que eu ia passar por esse B.O. todo. Eu falei que eu queria morrer pelo teu nome, que eu ia até as últimas consequências. Eu não sabia que tu ia me matar mesmo. Eu falei que até as últimas consequências, mas eu não sabia que tu ia me botar nas últimas. Pensando que não ia ser tanto assim. De repente, tu me botou num cenário que não tem outro caminho senão morrer. E Deus falou assim, só existe esse caminho, morte. Eu falei, amém. Aí morri, ressuscitei. E glória a Deus, porque é a morte que nos apresenta a ressurreição de valores, de princípios e de coisas que tu vê que na morte elas não morrem, porque é a tua fé, é o que tu acredita. Então, como é importante passar pela morte, sabe? Para validar o que realmente é vivo dentro da gente. É aquele, né? Fogo que purifica, né? É o fogo que purifica. Então, eu vim para cá, assim, muito certa de que eu disse sim. Aí eu fiz uma letra de música que falava isso. Quando eu disse sim, eu não sabia que ia ser assim. Mas o teu viver é um morrer em mim. Mas eu vou continuar dizendo sim até o fim, né? Então, foi por conta disso que eu escrevi esse louvor na época, que eu cantava aquilo, me doía, pensando assim, meu Deus, me fazendo passar por isso, que pai é esse, sabe? Ai, que Deus é esse? E, na verdade, ele estava me dando a oportunidade de ser um ouro purificado.
E eu agradeço a Deus. Inclusive, falei para muitas pessoas que me fizeram parte desse fogo na minha vida, que eu sou muito grata a todas elas, né? Que todo esse fogo e rótulo e toda a difamação e todas essas coisas, como elas me fizeram muito bem mesmo. Amém. E é isso, Poderoso. O livro vai ser esse quando eu tiver... assim que tiver o livro tiver publicado, eu quero fazer um flame de novo e falar sobre alguns capítulos do livro. Eu conto a minha história. Conto a minha história com o Senhor. Antes, com 7 anos, eu tive a minha primeira experiência lendo o Salmo 23 na igreja adventista. E eu estava com tanta vergonha, né? Eu tinha 7 anos. E estava lendo aquele salmo numa apresentação da escola, que acontecia na igreja. E eu li aquele salmo com vergonha, assim, mas eu gostava muito de ler, né? Sempre gostei muito de ler, de escrever. E eu conto no livro isso, que depois eu fui ouvir minha voz no microfone de novo, quando eu estava num altar, numa outra igreja, limpando aquele altar, e eu peguei e vi que o microfone estava ligado, e eu lembro que eu li o Salmo 23, mas eu nem tinha ligado uma coisa na outra. Então, eu falei, eu não sabia que esse pastor seria mesmo meu supridor todos os dias, né? Então, que eu declarei com muita vergonha, hoje eu declaro com muita fé, em qualquer microfone, com todos os retornos bem altos, porque eu adoro falar no microfone hoje e adoro falar que é o meu pastor e que nada vai me faltar. Amém. Glória a Deus. A história é essa, mas depois vem muita coisa, tem bastante detalhe, muitas coisas que vocês vão saber, descobrir até o final do livro e que fala também sobre Israel nesse livro. Sim. O que eu posso ver muito na sua vida é o quanto você tem uma entrega. Assim, não existe não para você. Você topa tudo mesmo. Topo. E quanto você consegue ativar as pessoas. Cara, é bizarro. O seu testemunho, o que você carrega, isso derrama em todas as pessoas. Não tem como estar perto de você e não ser contagiado por aquilo que você carrega, por aquilo que você vive, por aquilo que você compartilha conosco. Porque, assim, quantas vezes eu fui influenciada de uma maneira positiva por aquilo que você fala, porque por aquilo que você compartilha, você fala, tantos testemunhos que você tem, que aquilo gera algo no nosso coração, que é essa conexão de espírito, que eu falo, eu quero viver isso. Mesmo. Não dá para ficar indiferente porque é vivo, né? Exato. Não tem como você ter uma conexão de espírito com alguém e você não ser impactado por aquilo que aquela pessoa carrega. E quão precioso tem sido compartilhar tudo isso com vocês, ser mesmo igreja, né? Impactada por tudo isso, por tudo aquilo que você vive, por aquilo que você carrega. Não tem como. Eu acredito nessa ativação, sabe? Igual tu tem uma ativação. Então, o que tu ativou na tua vida, tu vai ativar pessoas a vida inteira, né? Amém. Tudo que Deus fez, assim, foi um ano de tanta revolução, né? Eu nem conheço mais aquela Ana que... Também não. Aquela que foi embora, que nem era tu. Foi, levou mesmo, né? Mas eu vejo isso. Então, tu carrega a tua história, ela carrega uma ativação de uma superação incomparável, né? E de olhar para um cenário, porque a gente já conhecia o João antes do João conhecer a gente, né? Sim. Por toda a história. Então, de saber assim o quanto que olhar uma situação improvável, mas improvável, e falar assim, eu continuo crendo, eu estou determinada a viver isso, né? E Deus vai lá e faz. Vou para Israel, tu se determina, tu vai lá e faz. Então, tu tem uma ativação de determinação do que tu quer, das coisas que tu está disposta a viver. Então, quando alguém te acessa, vai acessar isso, não adianta. Vai acessar e falar, isso me inspira a não parar. Me Sim. inspira, tem alguma coisa. E eu penso que o que eu carrego é isso, eu carrego o derramar. E eu sempre, uma pessoa me falou assim, uma vez assim, eu te defino como águas, né? Porque tu derrama assim. Só que eu falei, mas como eu carrego a fonte, eu nunca estou vazia. Então, quanto mais eu encho assim, eu me derramo, mais eu estou cheia, né? E todo o ambiente que Deus me colocou tinha uma ativação de oferta. E eu falo que sim, que de tudo que eu creio, né? Eu creio na palavra, eu creio em tudo assim que está na Bíblia. Mas eu acho que não existe nada que possa ser validado se não passar por uma oferta. Eu creio em Jesus. Se não tiver uma oferta e uma renúncia, ainda que tu creia, não há validação naquilo, né? É como o testamento que ele só vale depois que há uma morte, né? O testamento só é vivo se alguém morre. Então, eu penso que é isso o tempo todo. É a renúncia. É a renúncia. Tem que renunciar. E eu fico muito assim, eu não posso ser indiferente, né? Alguém faz alguma coisa. Tipo, essa semana, eu até contei essa semana, em qualquer momento desse dia. Eu entreguei uma oferta para uma pessoa que ela estava fazendo um passaporte para a filha. Porque eu pensei assim, eu não tinha dinheiro para pagar um passaporte. E na hora, assim, eu lembrei que no dia que eu fiz o passaporte do Benjamin, uma pessoa pagou para mim. Então, eu não posso ficar indiferente ao missionário que quer o passaporte do filho, sabe? Mano, eu preciso fazer alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa por mim, né? E eu tinha na conta R$ 42,93. Eu olhei e eu falei, olha, é isso que eu vou fazer. Aí eu liguei para essa pessoa, era de madrugada, 2h30 da manhã. Estava trabalhando até, e eu falei assim, eu vou te dar o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje é isso, né?
o Deus pode colocar mais, eu vou te entregar mais, mas eu quero validar isso hoje, porque eu ouvi esse pedido hoje. E entreguei 42,93. Aí fiquei com a conta assim, 0,00. Aí ontem eu olhei a conta de novo, aí meu filho pediu um negócio, eu falei assim, peraí que eu vou ver aqui, porque tudo é milagre. Aí o amigo dele começou a rir, eu falei, Davi, explica para ele como é que a gente vive. Aí eu olhei, estava 0,00 ainda. Eu falei, bom, o milagre não aconteceu na conta, mas já aconteceu no mundo espiritual. Aí vim para o culto. E no culto, eu ouvi a palavra que o bispo ministrou, eu falei, eu preciso entregar alguma coisa. Daí eu fui olhar minha conta de novo, estava 0,0 ainda, né? Eu falei, Senhor, eu vou te falar uma coisa hoje aqui. Para os outros eu fico sem nada, mas para ti eu fico negativa. Então eu vou entregar uma oferta do cheque especial aqui. E meti um ofertão lá e falei, Deus proverá. E aí fiquei em paz, de verdade. Não fiquei pensando se vai entrar o dinheiro, se não vai entrar o dinheiro, se o cartão que está... Nada. Aí hoje vim para a rádio, naquela disposição de paga o Uber e vai dar tudo certo e não sei o quê. Aí vim para a rádio e tinha o dinheiro na minha conta, 3 vezes o valor que eu entreguei. Eu falei, mano, estava o dinheiro do negócio da fatura do meu cartão, na verdade. Mas um valor que eu não estava esperando. E eu pensei assim, quando tu está disposto a entregar tudo pelo próximo e a entregar tudo que tu tem por alguém e tudo que tu não tem pelo Senhor, o céu vai abrir. Vai. Não tem como. Deus não fica indiferente com isso. O homem pode ficar, mas Deus não fica. Então, eu amo me mover no mundo espiritual na entrega, porque eu sei que contra isso não há lei. E o inimigo não suporta. Esse é o mover que eu carrego, me carrega. Glória a Deus. E realmente, quão precioso vai ser quando as pessoas puderem acessar isso através do seu livro. Sim, que eu vou falar exatamente sobre isso. Sério, se eu posso dar um conselho para vocês, assim, do fundo do meu coração, leiam esse livro quando ele sair, porque vai impactar a sua vida de uma forma que nunca mais vai ser a mesma. E vai falar sobre entrega até o fim mesmo, assim, sobre renúncia. E eu sou muito, assim, me envolvo muito com histórias de mártires, né? Tem 3 palavras que eu amo na vida: mártir, peregrino e discípulo. Acho que isso resume o que eu desejo, o que eu carrego e o que eu amo, assim, habilitar, né? Uhum. O que é teu de fato? Não, nada é meu, nem meus filhos são meus, nada é meu ventre não é meu. Então, tudo, tu começa a entender tudo numa dimensão espiritual, então, morrer pelo nome de Jesus... É isso aí. Seguir Jesus, que importa, né? Tu não validar essa tua vida, né? A versão da restauração fala assim, aquele que odeia a sua vida da alma, ele vai receber uma vida eterna, né? Aquele que ama a sua vida da alma, ele perde. E eu pensei, é bem isso mesmo. Enquanto tu abre tudo, porque para ser discípulo tem que abrir mão disso. Então, ser discípulo, ser um peregrino é ter mãos livres mesmo, não estar apegado. Então, eu acho que tudo isso constrói um cenário de renúncia, de oferta, da ovelha muda, de deixar que o Senhor que me justifica. Então, é um fluir muito forte. E é o 2 Coríntios 6,10, não tendo nada, mas possuindo tudo. É isso aí. Amém. Aqui vai estar escrito o livro. Amém, gente. Agora a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a Ká por ter vindo, por estar aqui mais uma vez no podcast Flames. Sim. E compartilhando tudo aquilo que ela vive e carrega. Só a marca do 2. Sim, a marca da concordância, sim, da unidade, porque amém, a gente tem uma aliança, a gente é amém, conectada no Espírito e tem sido muito, muito, muito incrível. E no cenário novo, né, Ana? Sim, num cenário novo, porque o outro episódio foi gravado lá no antigo estúdio, agora a gente está aqui. Estamos inaugurando, então. Inaugurando o novo cenário, glória a Deus. E sempre vivendo coisas novas, porque Deus sempre tem algo novo pra gente. Amém, é isso mesmo. Que Deus te abençoe nisso, que tudo que a gente conversou aqui, né, é uma conversa, é um bate-papo, mas que tem muitas pérolas, muita riqueza, muito tesouro, que tudo isso possa realmente brilhar na tua vida. Não por uma referência de alguém que é intocável, inquebrável, infalível, não. É bem pelo contrário. Eu acredito que nós estamos aqui justamente porque a gente escolheu ser quebrada, ser tocada, ser marcada como uma louça que foi usada, quebrada, restaurada, mas que ela carrega uma história, né? Às vezes a estética te prende demais. E tu quer uma coisa esteticamente perfeita, né? Esteticamente bonita. E tu acha que a tua história tem que ser esteticamente perfeita. Quando, na verdade, a história não se faz naquilo que não foi tocado, mas aquilo que foi quebrado, moído, restaurado, levantado. Então, todas as marcas que nós carregamos, elas são as marcas da nossa experiência com Deus. Por isso que Paulo falou, não me moleste, porque eu carrego as marcas de Cristo. Eu fui talhado e nós somos talhados de novas histórias, somos uma carta escrita em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, vamos ficando por aqui. Se você ainda não viu os outros episódios do Flame Podcast, é só procurar no perfil da Rádio Vinha do Web ou por Flames Podcast. A gente tem muito episódio lá, inclusive o primeiro episódio da Karina. Assistam e sejam muito impactados e tocados por Deus através dessas
desses compartilhamentos de experiências. Amém. 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 Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Shalom. Shalom.